É assim que a gente consegue, com conhecimento, potencializar os nossos ganhos e acelerar nossa jornada rumo à liberdade financeira. Bitcoin. Você precisa ser, sim, uma pessoa diferenciada. E os 3 pilares dessa estratégia eu vou revelar agora para vocês. Esse caminho rumo a um patrimônio que te permita liberdade. Bitcoin. Um portfólio diversificado por nichos ou por setores do mercado. Bitcoin. Olá pessoal, eu preparei essa videoaula especial hoje. Eu tenho alguns desafios aqui que eu prometo cumprir até o final desse vídeo. Um deles é tratar criptomoedas não como uma forma de enriquecimento da noite por dia, afinal de contas isso é um sonho praticamente impossível, mas falar de criptomoedas como tecnologia, como uma oportunidade de investimento. O segundo desafio é mostrar para vocês algumas táticas de montagem de portfólios, de diversificação, de escolha de ativos e de rebalanceamento, que para mim fizeram total diferença, e se eu soubesse desse conteúdo logo quando eu comecei, eu teria perdido menos tempo e menos dinheiro ao longo do processo de aprendizado. E o terceiro desafio é te mostrar, te colocar de maneira bem realista como a gente está antecipando uma das maiores transferências de riquezas da história da humanidade que está por vir. Você já deve ter ouvido falar que cada ponto de vista é a vista de um ponto. A maioria das pessoas que estão de fora desse mercado considera o mercado de criptomoedas de alto risco. Sempre vem aí à tona notícias representando golpes financeiros utilizando essa narrativa de criptomoedas. Mas se você está de dentro e você coloca sua pele em jogo, você estuda o mercado e principalmente a tecnologia por trás dos problemas reais do mundo que se resolvem com essa tecnologia, você entende a grande oportunidade que, através de uma estratégia bem definida, seguindo a estratégia, a grande oportunidade que você tem de acelerar a sua construção de patrimônio rumo à liberdade financeira. Criptomoedas representam um mercado de redes, um mercado de networks, ainda em desenvolvimento, não é isento de risco, pelo contrário, mas através de determinadas estratégias você consegue amenizar muito o risco e potencializar as suas chances de ganho nesse mercado. Eu falo isso porque eu vivi os dois lados da moeda. No começo eu cometi alguns erros que a maioria dos investidores que estão começando nesse mercado cometem, e ao longo do tempo eu construí uma estratégia que eu batizo aqui como o GPS cripto, porque ela literalmente vai guiar os seus investimentos dentro desse mercado. Ela vai te dar um direcionamento, seja para você seguir essa estratégia, seja para você se inspirar nela e construir a própria estratégia. A estratégia é completamente adaptável ao seu perfil de risco, mas como em qualquer outro mercado, há aquele investidor que tem um perfil mais adequado, ou seja, com maiores chances de ganho do que outros. Eu vou falar aqui alguns perfis que eu considero mais aptos a estarem investindo no mercado de criptomoedas. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ajuda o cara que é trader, mas ajuda principalmente o cara que é investidor, que entende o poder da tecnologia de blockchain, que é a tecnologia por trás de criptomoedas. E claro que a gente está no início desse desenvolvimento, e esse gráfico aqui mostra exatamente isso, a comparação de usuários em internet em relação a usuários de criptomoedas. Os números de usuários de criptomoedas no momento, eles se assemelham ao número de usuários da internet no ano de 1997, 98 aproximadamente. E naquela época, a internet não tinha transformado o mundo como mudou até aqui, nos últimos 10 a 20 anos. O mesmo eu acredito que deve acontecer com criptomoedas, a tecnologia tem potencial para isso. Funciona para quem é cético em relação a tecnologias? Eu acho que não. Eu acho que funciona mais para quem entende que quem domina a tecnologia da época domina o mundo. Funciona mais para quem pensa diferente da maioria das pessoas, para quem busca uma forma alternativa de investimento em relação ao mercado tradicional. Que sim, a possibilidade de você obter ganhos de liberdade financeira nele é bastante real, mas leva-se décadas até você atingir esse patamar financeiro e você não está tão disposto assim a esperar esse tempo. Investir em criptomoedas podem acelerar essa jornada, esse caminho rumo a um patrimônio que te permita liberdade. E só para te provar como que de alguma forma você tem que pensar diferente da maioria para estar bem nesse mercado, a gente vê aqui as fases de adoção de tecnologias de uma maneira geral.
E hoje, criptomoedas são adotadas por menos que 13,5% da população. Isso significa que as pessoas que hoje utilizam criptomoedas e entendem desse mercado são pessoas que estão entre os early adopters, aquelas primeiras pessoas que adotaram tecnologias. Isto, o Stock, é dizer alguma coisa sobre cada um de vocês que caiu nesse vídeo aqui. Para continuar, você precisa ser sim uma pessoa diferenciada. Pode até ser que, por sorte, você consiga estar bem nesse mercado num curto espaço de tempo, mas vai funcionar bem melhor para aquelas pessoas que têm paciência e estão aqui para construir algo ao longo do tempo, que entendem que as grandes conquistas vêm com grandes esforços e também com o tempo. E a gente vê aqui nesse gráfico que ao longo do tempo as tecnologias são adotadas por mais pessoas em cada vez menos tempo. É por isso que esse gráfico vai se tornando cada vez mais vertical ao longo do tempo. E a gente vê que o Bitcoin está no início de sua adoção. As últimas principais tecnologias da nossa época, elas foram adotadas de maneira bem rápida e por uma grande quantidade de pessoas. E se criptomoedas realmente cumprirem o que prometem, elas atingirem as expectativas acerca deste mercado, a gente vai ver uma grande mudança no mundo causada por essa tecnologia nos próximos 10 anos. São para pessoas que entendem que conhecimento é uma commodity, está escassa na nossa sociedade e dá para a gente fazer ganhos através de um conhecimento que a maioria das pessoas não tem. Eu vou te mostrar alguns conhecimentos que outras pessoas também acreditam além de mim e que a maioria das pessoas talvez desconheça. Um deles, eu encontrei nesse livro, A Quarta Revolução Industrial, escrito por Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial. Esse fórum reúne anualmente em Davos, na Suíça, pessoas, autoridades do mundo inteiro em relação a finanças. Essas pessoas são entrevistadas e submetidas a várias perguntas ali. E em 2 capítulos do livro escrito pelo presidente do Fórum, a gente trata aqui do assunto diretamente ligado a criptomoedas, um deles em relação ao Bitcoin, capítulo 16, e o capítulo 18 em relação à tecnologia de blockchain. E olha só, na pergunta em relação a Bitcoin, o presidente do fórum questiona se até 2025 a 10% do PIB mundial estará alocado em tecnologias de blockchain. E a maioria das pessoas concordam que sim. Isso representaria, na dominância do Bitcoin de hoje, um crescimento aí de pelo menos 10 vezes do valor atual. Uma outra grande figura do mercado e que também vai de encontro com esta opinião levantada pelo Fórum Econômico Mundial é Cathie Wood, que é gestora de um fundo ARK Investment que tem como principal posição Tesla, e ela previu inclusive essa alta de Tesla recentemente que teve, e ela prevê aí o Bitcoin valendo acima de $500 mil até o meio dessa década e mais de $1 milhão até 2030. If we're right and companies continue to diversify their cash into something like Bitcoin, and institutional investors start allocating 5% of their funds towards, I'll just say Bitcoin for right now, because we did that, we framed it for Bitcoin, could be for other cryptos as well. We believe that the price will be tenfold of where it is today. So instead of 45,000, over 500,000. A gente vê a adoção de várias outras empresas aí, liderada principalmente pela maior gestora de ativos do mundo, a BlackRock, que tem sob gestão $10 trilhões. Isso corresponde a metade do PIB dos Estados Unidos. Outras empresas aí que estão envolvidas com criptomoedas são Tesla, de Elon Musk, o próprio Facebook mudou o nome para Meta, de Metaverso. O próprio Twitter mudou o nome para Block, de Blockchain. E várias outras empresas vêm seguindo isso. Uma local aí de tamanha importância é a própria Nubank, que está oferecendo uma possibilidade de comprar criptomoedas, principalmente Bitcoin e Ethereum, de maneira bastante facilitada para seus clientes. Eu queria agora apresentar aqui com muito prazer a história do Alex, que tem utilizado a nossa ferramenta de GPS e tem conseguido atingir seus objetivos dentro desse mercado tão louco de criptomoedas. Eu sou Alex, engenheiro, Master Coach, sempre guardei meu dinheiro, sempre quis ter um dinheiro guardado. E eu nunca vi meu dinheiro render do jeito que eu gostaria. E aí foi quando eu comecei a buscar novas opções. E aí eu comecei a ir para o mercado tradicional. O mercado de ações, o mercado de CDBs. Só que eu não via muito retorno. Eu queria algo mais. Colocava lá, mas o retorno era quase igual à poupança. E aquilo me deixava
meio frustrado. Foi aí que eu encontrei a BlockRocks. E eu comecei a ver um universo que já tinha até me apresentado, mas eu fiquei até com medo de entrar, porque era um universo muito vasto para mim ainda e era muito, para mim, né, muito perigoso. E eu deixei quieto. Mas quando eu conheci a BlockRocks, as coisas se tornaram um pouco mais fáceis, né? Entrar nesse universo de criptomoedas, para mim era algo que eu não queria mexer com isso, porque era muito desconhecido. Foi quando eu conheci o BR Code da BlockRocks. O BR Code, ele tem um GPS. O que é o GPS? É onde ele vai te trilhar, ele vai te mostrar os caminhos para você entrar nesse mercado muito mais tranquilo, muito mais fácil. Ele vai te guiar desde o básico ao avançado. Então foi aonde eu comecei a entender de criptomoeda, foi aonde eu comecei a pesquisar mais, a entender mais, a ter uma carteira mais diversificada, né? Porque eu comecei com criptomoeda, Bitcoin e Ethereum, que é as mais conhecidas do mercado, né? Para me resguardar também. E aí foi quando eu comecei a investir de fato. Quando eu vi o Sérgio mostrando, investe nisso, isso está dando resultado, investe nessa altcoin que também está dando resultado, ela vai dar resultado daqui uns dias, daqui um mês, você vai ver. E aí eu comecei a explorar esse mercado. O meu capital saiu de um patamar e cresceu 600, 700%. Eu não acreditava. Coisa que eu comecei a ficar chateado no mercado tradicional, porque eu não via aquele negócio 1%, 2% e não rendia. Nesse mercado de criptomoedas, o meu capital saiu, ele cresceu exponencialmente. Eu não acreditava nisso. Dentro do BR Code, ele vai te ajudar a escolher as melhores criptomoedas, as melhores altcoins, para você poder ter uma liberdade financeira a longo prazo. Isso que eu acho legal, porque ele vai te ajudar a abrir a sua mente para esse mercado e vai fazer você enxergar essas potencialidades, essas oportunidades para poder investir. Eu hoje invisto a longo prazo. Quando eu vi o meu patrimônio que eu tinha colocado crescendo 600, 700% em pouco tempo, eu vi um potencial gigante. E o BR Code, ele proporciona tudo isso, mostra para você todas essas oportunidades, potencialidades. Hoje eu vejo já, daqui o próximo ciclo de alta, por exemplo, o meu patrimônio crescendo ainda mais, e eu podendo ter uma liberdade financeira que eu sempre quis. Uma liberdade financeira de poder viajar com a minha família, de poder até mesmo comprar uma casa, um carro novo, né? Isso para mim não tem preço, porque jamais eu viria isso no investimento tradicional, jamais, porque lá você via 1%, 2%, e na criptomoeda eu via 600, 700% em coisa de 15, 20 dias. Se você ainda está em dúvida entre o BR Code, comprar o BR Code ou não, eu garanto, o BR Code, ele é a chave que vai abrir a sua cabeça para esse novo mercado, para esse mercado de oportunidades gigante. E logo, logo você investindo, você colocando em prática tudo que tem ali, você vai começar a ver o seu patrimônio exponencializar, vai ver o seu patrimônio sair de um patamar e crescer 10, 20, 30, 40 vezes mais do que no mercado tradicional. É isso, galera. Não existe fórmula mágica, mas eu realmente acredito que você tem no mercado, seja de criptomoedas como qualquer outra, é uma questão de escolha. Assim como é uma questão de escolha em relação à atividade física, em relação à dieta, a gente sabe o que tem que fazer, mas nem todo mundo está disposto a fazer. Quando você está realmente disposto e tem um bom plano, dificilmente as coisas vão dar errado aí para você. Mas é claro que isso exige não só um bom conhecimento técnico, mas também mindset. É um mindset de crescimento, mindset de estar disposto a fazer coisas porque elas devem ser feitas, não da maneira como você quer fazer. E agora, antes de eu introduzir aqui para vocês os pilares da estratégia que eu vou estar aqui apresentando para vocês,
Eu queria falar sobre a minha história, como que eu vim parar até aqui. Porque eu realmente não tinha grandes motivos para estar fazendo esse curso. Eu tenho lá um emprego bastante estável, um emprego que eu amo, eu sou médico, sou cirurgião. Mas a minha história, ela se mistura com criptomoedas já a partir da medicina, né? Eu dava alguns plantões aí com alguns colegas que eram vindos aí de países vizinhos que sofreram aí de hiperinflação. Então, eles estavam ali não por uma questão de escolha, não porque o Brasil é o principal país aí da América do Sul. Não, eles não queriam estar longe da família deles, eles não queriam estar ali naquela situação, mas foi quando eles foram tirar a zona de conforto que eles precisavam buscar alguma solução. E a solução encontrada foi buscar uma nova vida no país vizinho, no caso aqui no Brasil. E eu vi ali a situação deles e a dificuldade que eles tinham de fazer ali o intercâmbio da própria moeda aqui do real que eles recebiam para a moeda ali para ajudar a família deles que continuou lá no país vizinho. E é claro que essa situação me comovia bastante. E ao longo do tempo eu fui ficando, vamos dizer assim, com mais medo daquela situação acontecer também comigo, né? Porque a gente vê na América do Sul vários países vizinhos tendo problemas de hiperinflação. Aconteceu na Venezuela, acontece hoje na Argentina e por que não aconteceria no Brasil? O que a gente tem de tão especial assim em relação aos nossos vizinhos que possa nos beneficiar, possa nos livrar dos cenários que a gente vê nos países ao lado. Eu acho que essas foram as possibilidades que me alertavam para o grande problema, mas o que me alertou para estar frente a uma grande oportunidade foi uma história mais louca ainda, que aconteceu muito por acaso. Eu estava de férias nos Estados Unidos, no Magic Kingdom, os principais parques da Disney. Naquele dia, teria a apresentação de fogos à noite, e eu acho que eu fui uma das únicas pessoas que foi pro parque e não assistiu esses fogos, porque no dia tinha Flamengo e Grêmio pela Libertadores, em 2019. Olê, olê! Eu fui, então, embora do parque, fui assistir o jogo com a torcida organizada do Flamengo, sediada lá em Orlando. Acabei conhecendo ali um brasileiro que saiu do Rio de Janeiro, inclusive, por um motivo que foi o motivo que levou à criação do Bitcoin, que foi o estouro da bolha imobiliária. Não foi exatamente esse motivo, né? Essa foi a consequência, mas a causa, que é a oferta ilimitada de crédito, a criação de dinheiro de maneira desenfreada, foi o que levou ao estouro da bolha. E ele trabalhava numa multinacional que acabou quebrando aqui no Brasil. Ele foi recomeçar a vida nos Estados Unidos. Lá ele conheceu o Bitcoin, e mesmo ele vivendo em parte essa alta do Bitcoin, o que realmente chamava a atenção dele e que deixava ele abismado com o mercado de criptomoedas eram as plataformas de contrato inteligente. Plataformas capazes de criar aplicativos descentralizados, onde não um aplicativo controla o sistema e extrai o valor dos usuários. A gente pode dar como exemplo aqui o próprio aplicativo do Uber, né? O que o Uber faz? Ele liga dados de uma pessoa que quer pegar uma carona a dados de uma pessoa que quer oferecer uma carona. Agora imagine um mundo futuro onde você consegue automatizar essa função no Uber. Então esses 20% aí que ficam para a empresa são tirados aí do motorista, cobrados para o passageiro. Esses 20% aí seriam disseminados. Então é uma maneira de você reconstruir os aplicativos que a gente utiliza hoje em dia, tornando as transações mais baratas, mais eficientes e mais seguras. Então, no final daquela noite, eu acabei conversando bastante com esse brasileiro e ele começou a me apresentar a tecnologia de uma outra maneira, sem pensar em finanças, pensando muito mais em armazenamento e transação de dados. E naquele momento, sim, eu virei a chavinha completamente e entendi o grande problema de rede que a gente vive hoje e que são solucionados por criptomoedas. Aliás, eu deixo como recomendação aqui, anotem aí para vocês assistirem mais tarde, um documentário que está disponível no Netflix chamado O Dilema das Redes. Esse documentário foi um dos que eu assisti que me fizeram enxergar de maneira mais clara o grande problema que existe nas redes que a gente utiliza hoje em dia e que são solucionados com criptomoedas, com a tecnologia de blockchain por trás de criptomoedas. Esses foram os dois fatos que acabaram me chamando bastante atenção para criptos e pelos quais eu acabei começando a estudar bastante mais a fundo esse mercado. E ao longo do tempo eu queria descobrir maneiras de investir que eu pudesse me posicionar em unanimidades do mercado, mas que ao mesmo tempo pudesse potencializar com essas várias promessas de resolução de problemas reais do mundo que a tecnologia de blockchain é capaz de resolver. E os 3 pilares dessa estratégia eu vou revelar agora para vocês.
Check the mic and make sure it sound right, boys. E esses 3 prazos vão se resumir a um portfólio diversificado por nichos ou por setores do mercado ou por ferramentas do mercado, uma estratégia de escolha dos ativos que vão compor cada um desses setores, baseada numa análise fundamentalista sólida, e uma estratégia de rebalanceamento que permita que você potencialize aquelas redes vencedoras. Vou explicar mais ou menos cada um desses 3 pontos. Em relação à diversificação por setores, eu costumo fazer uma analogia em relação ao próprio desenvolvimento da internet, né? Que pensava-se que a internet seria apenas e-mail, uma revolução dos correios, cartas eletrônicas. E a gente viu mais tarde que ela vai muito além disso. Em relação a criptomoedas, acontece de maneira similar. Criptos vão bem além do Bitcoin, vão bem além inclusive de Ethereum, que é a plataforma de construção de contratos inteligentes, de aplicativos descentralizados, que hoje está mais desenvolvida. Então, se você pudesse investir lá no começo da era da internet, nas várias empresas em torno dessa narrativa de internet, você veria que havia várias possibilidades além de provedores de e-mail. Você poderia investir em browsers, você poderia investir em redes sociais, em aplicativos, e o mesmo acontece agora em criptomoedas. Criptos vão bem além do Bitcoin, vão bem além inclusive de Ethereum, que é a plataforma de construção desses aplicativos descentralizados mais utilizada hoje em dia. E essa diversificação por setores visa você fazer escolhas dentro do mercado de criptografias, do mercado de network, considerando as principais ferramentas disponíveis hoje. Você tem, então, por exemplo, o próprio Bitcoin, que seria a ferramenta de cash, de meio de pagamento, que ela concorreria com outras criptos similares, como, por exemplo, Ripple, como, por exemplo, a Litecoin, como, por exemplo, a própria Dogecoin, que é uma criptomoeda também. Mas, claro, o Bitcoin sendo o líder unânime aí dentro desse setor. Você tem um outro setor, o setor de oráculos, que seria uma ponte entre o mundo real e o mundo de blockchain. Imagine que esses vários sistemas eles não se comunicam hoje em dia, e para você conseguir utilizar criptomoedas de maneira massiva no mundo, de forma que você consiga pagar a sua padaria com criptomoedas e o padeiro receber em reais sem ao menos saber o que se trata de blockchain, que se trata de criptomoedas, a gente vai precisar de uma ferramenta para intermediar esses dois mundos, o mundo real e o mundo de blockchain. E os oráculos descentralizados são quem fazem isso. E além disso, essas várias plataformas de contratos inteligentes, elas precisam se comunicar. E daí tem aquelas redes de camada zero, aquelas layer zero. Então existem várias ferramentas que, somando, é que elas vão se potencializar. E essa tecnologia de blockchain se complementa ainda com outras grandes tecnologias que fazem parte dessa revolução industrial que estamos vivendo hoje em dia, como por exemplo Big Data, inteligência artificial, tecnologia robótica, dentre outras. Então, beleza. Eu já diversifiquei o meu portfólio pelas principais narrativas do mercado, por vários setores, nichos. Agora, como que eu vou fazer as melhores escolhas para compor esses nichos? Imagine, por exemplo, que você lá diversifique seu portfólio do mercado tradicional, de bolsas, entre o setor de banco, o setor de elétrica, o setor de varejo. Agora, quais são aquelas ações que você vai escolher para compor esses setores, essas narrativas? E dentro de criptomoedas, a análise fundamentalista, apesar de ter várias similaridades com a análise fundamentalista de ações, ela guarda algumas particularidades. Como, por exemplo, a gente pode inicialmente estar avaliando a equipe, mas nem sempre a equipe é algo fundamental. O próprio Bitcoin foi criado por um anônimo, Satoshi Nakamoto, e funciona muito bem. Então, apesar de ser uma bandeira vermelha aí, um sinal de alerta, quando a gente encontra uma grande função, um grande aplicativo que não tem equipe por trás, esse não é o fato exatamente definidor, vai te dizer se um projeto tem um potencial ou não de crescer. A grande questão aqui que a gente busca ao fazer uma análise fundamentalista de cripto é saber a função, o problema que ela está resolvendo, o tamanho desse problema. E para a gente entender qual é esse problema, o tamanho desse problema e como essa cripto e esse aplicativo descentralizado resolve esse problema, a gente precisa ler o white paper. Esse white paper é o nome dado, livro branco, na tradução literal, é o nome dado ao documento que vai explicar exatamente esse problema de maneira detalhada, de maneira técnica, e a gente encontra esse white paper geralmente nos sites oficiais de cada cripto. Então, nessa análise fundamentalista, a gente já estudou a equipe, a gente já estudou o projeto, problema e a solução apresentados, agora a gente vai estudar a economia do token.
E para isso, a gente precisa saber os vários sinais de alarme que nos fazem fugir de projetos scam, projetos armadilha aí. A gente pode utilizar, por exemplo, nos projetos de aplicativos descentralizados construídos em Ethereum, um explorador de blockchain, no caso o Etherscan. Lá a gente consegue ver, por exemplo, as carteiras mais ricas do projeto, a distribuição desses tokens, e isso vai te dar uma estimativa bem importante do tamanho da demanda necessária para aquele token se valorizar. Que no final é isso que importa para a gente multiplicar os nossos investimentos. E por fim, agora imagine que você tenha um grande lucro dentro de um desses setores, dentro de uma grande rede, por exemplo, a principal rede de construção de aplicativos descentralizados, a Ethereum. E como que você vai agora diversificar o seu risco, proteger o seu ganho dentro do seu portfólio de criptomoedas? E o que a gente costuma fazer no mercado de ações, por exemplo, seria vender uma empresa que se valorizou bastante e comprar aquela que ainda não se valorizou. Mas em criptomoedas guarda uma particularidade importante. Nessas redes elas funcionam como se fossem assim, buracos negros. Se elas crescem demais, se elas se tornam muito úteis, elas se tornam muito atrativas para a construção de novos aplicativos e para investimentos. Então, quer dizer que aquela rede que tem sido vencedora, ela tende a ser ainda mais vencedora ao longo do tempo, de forma que as outras se tornem completamente obsoletas no espaço cripto. Então é bem importante a gente, dentro de cada um dos setores, escolher unanimidades dentro daquele setor e potencializar com algumas assimetrias, com aquelas criptos, aquelas plataformas que vão se valorizar mais pela narrativa do que pelo potencial de competição. A gente deu aqui como exemplo as plataformas de contratos inteligentes, quer dizer, por exemplo, que à medida que a Ethereum cresce, ela tende a se tornar uma unanimidade dentro desse setor de plataformas de contratos inteligentes. E alguns competidores, como por exemplo o Solana, ela tende a se tornar obsoleta ao longo do tempo, ao longo da evolução da tecnologia de Ethereum. Então é bem importante a gente entender isso, para a gente não pensar que a gente está diminuindo o nosso risco, por exemplo, quando a gente vende Ethereum e compra uma competidora de Ethereum, naquele momento que Ethereum está sendo a vencedora dentro do setor. Então essas 3 dicas: diversificação por setores, essa análise fundamentalista que vai incluir análise da equipe, análise do projeto e análise dos investidores, e esse rebalanceamento que visa potencializar aquelas redes vencedoras. Esses são 3 pilares aí. Então, através da reunião de todo esse conhecimento teórico e aplicando ele à prática, eu desenvolvi o que eu chamo aqui de um GPS que vai te guiar nos seus investimentos do mundo cripto. E GPS por quê? Porque da mesma maneira que você utiliza o GPS para chegar até o lixinho, ele te direciona ali os caminhos mais viáveis para aquilo, é mais ou menos isso também que a gente vai fazer aqui. A gente desenvolveu aqui um código de investimentos em criptomoedas chamado BR Code, que ele é dividido em 6 módulos. O primeiro módulo é um conteúdo teórico que a gente fala de história de comunicação, história de dinheiro, história de outras grandes crises financeiras que tendem a nos ensinar algo para ser aplicado na prática agora no mercado de criptomoedas. Então, é um conhecimento teórico aplicado à prática de investimentos em criptomoedas. No nosso módulo 2, o Pitch Stop como o nome diz, é como se fosse a sua garagem, onde você vai encontrar as principais ferramentas para estar utilizando aí na sua pesquisa e no acompanhamento de seus investimentos em criptomoedas. No nosso módulo 3, a gente vai montar o nosso portfólio global de investimentos. A gente vai tratar de assuntos generalistas aí sobre as várias classes de investimentos e como que criptomoedas conseguem encaixar no seu portfólio, na sua estratégia. Se você aí tem, por exemplo, renda fixa, tem ações, tem outros investimentos, como que criptomoedas podem contribuir para você acelerar a sua jornada aí rumo à liberdade financeira. No nosso módulo 4, aí sim a gente entra de maneira profunda e nas várias classes de investimento que existem dentro de criptomoedas, que a gente costuma dizer que são as várias ferramentas. Assim como na internet, quando ela surgiu, pensávamos que a internet seria só e-mail, e na verdade não é isso. Criptomoedas também pensávamos que seria só Bitcoin, e na verdade não é isso. A gente vai dividir o mundo de criptomoedas em várias classes de ativos, em vários nichos, e discutir cada um deles e mostrar dentro de cada nicho quais são aquelas que tendem a ser vencedoras ou têm maiores chances nesse momento de se tornarem vencedoras no médio e longo prazo. No nosso módulo 5, agora a gente vai preencher esses setores do portfólio cripto. Primeiro a gente montou o nosso portfólio global,
A gente viu como cripto se encaixa nisso e agora o nosso esqueleto do portfólio cripto está pronto para ser preenchido. Um esqueleto dividido por setores que vai ser preenchido por aquelas que têm as maiores chances de sucesso dentro de cada nicho, dentro de cada setor, vamos dizer assim, de criptomoedas. É claro que a gente vai abordar de maneira geral também aspectos relacionados à análise técnica, ou seja, análise gráfica, mas o curso é voltado principalmente para a análise fundamentalista. A gente realmente trata criptomoedas como um investimento de médio e longo prazo com um baita potencial. E, por fim, no último módulo, eu queria trazer conceitos em relação a mindset, porque praticamente aí as suas ações, ou melhor, os seus resultados vão ser determinados principalmente pelas suas ações e não pelo seu conhecimento técnico. É muito mais difícil você manter a disciplina ao longo do tempo do que você adquirir o conhecimento técnico necessário para começar a investir em criptomoedas. Além disso, a gente vai mostrar estratégias de rebalanceamento que têm suas particularidades em relação ao mercado tradicional, mas a nossa cereja do bolo, que talvez seja o bolo por completo, talvez o curso seja só a cereja, eu costumo dizer que a gente não é um curso com acesso à comunidade, a gente é uma comunidade com acesso ao curso. E agora eu queria te mostrar o poder e valor que você tem ao fazer parte da nossa comunidade. Eu trato aqui da importância da comunidade do BR Code porque eu realmente não quero aqui ser um palestrante ou ficar somente passando o conhecimento que eu tenho, porque eu acredito que a gente consiga formar uma mente muito mais inteligente do que qualquer uma que seja a minha, seja de qualquer membro da comunidade, a partir do momento que a gente troca conhecimento, né? Esse é o conceito, inclusive, de mastermind, né? É uma mente mestra, uma mente mais inteligente do que quaisquer daqueles indivíduos que a compõem. E essa troca de experiências, de vivências do mercado é extremamente importante porque criptos têm diversas soluções, diversos nichos, diversos setores, e há aquele que você se identifique mais. Por exemplo, eu gosto bastante de games play to earn, mas eu não entendo tanto de artes. E outra pessoa vai entender de artes, não vai entender de games play to earn. A partir do momento que a gente troca conhecimentos, cada um naquele nicho em que mais se identifica, a gente consegue formar um conhecimento muito mais inteligente do que a gente teria de maneira individual. Esse é um ponto central que eu pretendo trabalhar dentro dos nossos encontros semanais, que a gente vai ter dentro do BR Coach. São lives que a gente vai discutir não só conteúdo avançado para quem já entende desse mercado, para acabar se atualizando no que tem acontecido, mas também para aquelas pessoas que estão começando. Tudo isso de maneira bem esquematizada para que a gente consiga somar conhecimento não só para o cara que já entende do mercado, mas também para aquele que está começando. Agora, o grande ponto aqui inovador que eu queria trazer é o nosso programa de embaixadores. A gente está acostumado com os aplicativos Web2 em que as redes extraem completamente o valor dos usuários. Vou dar um exemplo. Por exemplo, as próprias redes sociais que utilizamos. A gente cria conteúdo, posta as fotos, faz nossas stories, a gente está sempre devendo para a rede social, vamos dizer assim, e a gente não ganha nada com isso, né? São poucas pessoas que realmente conseguem ganhar, monetizar a sua página. E quem monetiza realmente esses dados que estamos a todo tempo produzindo são os donos das redes, os servidores privados. No caso, por exemplo, do Instagram, o grupo Meta, né? A empresa Meta de Mark Zuckerberg, ele é que mais ganha naqueles dados que produzimos ao utilizar as redes sociais ali envolvidas, o Facebook, o Instagram e tudo mais. A todo momento a gente está recomendando, olha, segue essa página aqui, compra esse curso aqui que eu acho que vai te ajudar. E a gente não ganha nada por isso. É por isso que eu queria introduzir aqui o programa que vai funcionar aí como uma oportunidade para vocês. Aqueles que fizerem parte da nossa comunidade poderão, claro, se acharem pertinente, se considerarem o conteúdo relevante, está gerando um link próprio e realizando vendas e sendo muito bem pagos por isso. Os maiores detalhes estão no nosso Discord e é por lá que a gente vai desenvolver a nossa comunidade. O Discord é uma ferramenta excelente para a construção de comunidade e a gente consegue lá separar para você encontrar aquelas pessoas que possam realmente te ajudar. E também, claro, você poder ajudar algumas pessoas que estejam chegando. A gente tem sala com papo sério, a gente tem sala com resenha, a gente tem sala com chat, com vídeo chat, com chamadas. A comunidade BR Code vai ser realmente o poder disso daqui. Mesmo que o curso te proporcione um conhecimento que você dificilmente vai achar em outro local. Eu tentei resumir aqui de maneira mais didática possível, com o maior número de analogias, trazendo fatos do passado e comparando com os do presente, para tornar a sua jornada cripto bem mais fácil do que foi. Essas ferramentas, elas visam principalmente evitar erros comuns que eu acabei cometendo também, e muitas pessoas cometem,
De, por exemplo, quando você tem um grande patrimônio para investir, você não olha para aquelas ferramentas com potencial de multiplicação. Quando você tem um pequeno capital para investir, você só olha para aquelas ferramentas com potencial de multiplicação. Porque no fim das contas, a estratégia é a mesma, a estratégia vencedora é a mesma. Você não tem que aumentar o seu risco, nem diminuir o seu risco para investir em criptomoedas. Você precisa de uma estratégia equilibrada, em que tenha proteção, principalmente, visando sobrevivência, mas que te exponha também ao potencial de multiplicação que é enorme desse mercado. A gente tem criptos, por exemplo, que multiplicou 10, 20, 50 vezes, e isso deve acontecer também nos próximos anos. Essa tecnologia está apenas no começo da sua evolução. Então a gente tem a ferramenta do GPS Cripto com todos os 6 módulos, todas as aulas disponíveis por 1 ano. Você pode ver e rever quantas vezes for preciso. E vamos estar aqui com uma equipe de suporte prontamente disponível para tirar todas as suas dúvidas. O GPS Cripto vai te possibilitar investir nesse mercado com uma experiência que você talvez só iria adquirir cometendo vários erros que várias pessoas cometem. É o erro de comprar na alta e vender na baixa, é o erro de não dividir esse mercado em relação às várias ferramentas de igual importância que eles oferecem. É o erro de não entender o momento que antecipa uma grande transferência de riquezas. A grande maioria das pessoas buscam conhecer esse mercado somente nos picos de alta. Olha aqui essa pesquisa por Bitcoin e a gente vê que coincide exatamente com os picos de preço. E eu não quero que você seja essa pessoa. Você deve se posicionar nesse mercado antes que a grande maioria perceba o potencial dessa tecnologia. É assim que a gente consegue, com conhecimento, potencializar os nossos ganhos e acelerar nossa jornada em a liberdade financeira. E eu vou estar aqui do seu lado ao longo de toda essa jornada. Eu pretendo não só passar todo o conhecimento que eu tenho a oferecer, mas também aprender muito com vocês, aprender muito com a comunidade. Eu realmente não sei como você veio parar nesse vídeo. Eu contei a minha história, vocês viram que foi bem ao acaso que eu entrei em criptomoedas e talvez você também tenha caído aqui por acaso. Eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade, assim como eu aproveitei a minha. Lembre-se que sucesso nos investimentos, assim como em todas as áreas da vida, é uma questão de escolha, disciplina, repetição e longo prazo. Eu estou aqui para te auxiliar nessa jornada. Grande abraço a todos.